Um homem disparou vários tiros em um cacto no deserto do Arizona em 1982. Ele fez isso apenas por diversão, mas o cacto começou a rachar. E esse cacto era um saguaro, com mais de 6 metros de altura e pesava milhares de quilos. De repente, um pedaço enorme do cacto se quebrou e caiu em cima do homem. Ele foi totalmente esmagado pelo peso e morreu logo em seguida. Essa é a diferença entre um bom advogado e um mau advogado. Primeiro, tem o histórico. Um bom advogado mostrará os casos que ganhou, enquanto um mau advogado pode se gabar dos prêmios na sua área. Mas a maioria dos prêmios de área podem ser comprados, o que os torna sem sentido. Mas se fosse só isso, seria bem simples, só que também tem as taxas. Um bom advogado será franco e claro sobre suas taxas, mas um mau advogado evitará falar sobre elas e adicionará cobranças aleatórias à sua fatura. Por fim, tem a comunicação. Um bom advogado explica tudo em uma linguagem simples e fácil de entender. No entanto, um advogado ruim usará palavras jurídicas confusas e levará uma eternidade para responder. Como sobreviver a um tsunami? Quando você estiver na praia, você vai ver a onda se aproximando lá de longe. Então você vai correr para pegar uma barreira de concreto e colocar na areia. Vá correndo até seu carro e dirija até o mais longe que puder. Quando você estiver longe o suficiente, volte acelerando e bata o carro na parede de concreto. Você vai voar pela janela e cortar o tsunami, aterrissando em segurança do outro lado. Ele retirou uma bola de gordura e comida podre, o que desobstruiu o cano. Mas o restaurante se recusou a pagar, dizendo que era caro demais. Então, na manhã seguinte, ele voltou com um balão. Ele enfiou na caixa de gordura e o inflou, bloqueando o cano, o que fez a cozinha inundar com água suja. Ele disse que não removeria a menos que fosse pago dentro de 1 hora. Sem ter outra escolha, os donos entregaram o dinheiro e o encanador retirou o balão. Esses assassinos foram liberados da prisão por acidente, mas você não vai acreditar no que eles fizeram depois. Numa noite, os guardas de uma prisão da Suécia esqueceram de trancar a cela de 3 presos. Só que ao invés de fugir da prisão, os 3 foram direto pra cozinha e começaram a fazer um bolo de chocolate juntos. Quando terminaram, eles fizeram uma cabaninha com cobertor e comeram o bolo assistindo TV. Algumas horas depois, os guardas perceberam que eles estavam soltos. Eles encontraram os 3 tranquilos na cabaninha sem nenhuma intenção de escapar. Os prisioneiros voltaram pra cela e disseram que tiveram a melhor noite da vida deles. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Primeiro, vá até o supermercado e compre um buquê. Vá até o parque e dê as flores pra alguém desconhecido. O cupido vai aparecer pra fazer alguém se apaixonar por aquela pessoa. Pegue o arco do cupido e coloque uma arma de Nerf no lugar. Ele vai ver que ela não tem mais efeito e vai desistir de trabalhar. O chefe dos cupidos vai ficar bravo porque ele não tá mais trabalhando. Leve ele até seu filho e diga que ele pode virar um novo cupido. Agora ele vai ser contratado e vai ter que trabalhar pra sempre. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram e depois começou a ser vendido no mercado. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca para atacar o marido e ele, para se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Pessoas que morreram de formas absurdas. Há 100 anos atrás, na Tailândia, uma rainha estava viajando de barco quando ela se desequilibrou e caiu na água. Como ela não sabia nadar, ela começou a gritar por ajuda. Só que nessa época, existia uma lei que proibia todo mundo de tocar na rainha. E quem fizesse isso seria condenado à pena de morte. Por isso ninguém ajudou ela e ela morreu afogada. O prisioneiro teve a sua pena de morte cancelada e estava super feliz. Enquanto esperava ser liberado, ele decidiu consertar a TV da sua cela, mordendo um fio descascado. Só que ele fez isso sentado em um vaso sanitário de metal. Ele levou uma descarga elétrica e morreu. Pessoas que viraram heróis por acidente. Um carteiro percebeu que as cartas de uma casa estavam se acumulando mais que o normal. Como ele sabia que aquela era a casa de uma velhinha, ele decidiu entrar para ver se estava tudo bem. Quando ele entrou na casa, descobriu que a idosa estava presa no banheiro há 3 dias e não conseguiu ajuda até ele chegar. Na Rússia, um homem estava andando na rua quando ele percebeu que um gato ficava miando e se recusava a sair da frente de um arbusto. Quando ele se aproximou para investigar, encontrou um bebê abandonado lá dentro. Felizmente, ele chamou a polícia, que tomou conta da situação. Um homem levou um tiro na cabeça, mas a bala apenas o atingiu de raspão e se alojou em uma árvore próxima. Mais de uma década depois, esse mesmo homem estava cortando exatamente aquela árvore, mas ela era muito grossa, então ele decidiu usar dinamite. Ele amarrou 3 gravetos no tronco e acendeu o pavio.
viu. Mas a explosão fez aquela bala, já com anos de uso, voar, atingindo-o novamente na cabeça e dessa vez o matou instantaneamente. Como sobreviveu uma noite na prisão? Primeiro, não entre em pânico e principalmente não comece a chorar, já que isso vai mostrar que você é um alvo fácil. Você deve parecer confiante, mas não muito confiante, pra não irritar ninguém e levar uma surra. Em seguida, você deve achar que entrar pra uma gangue pode ser uma boa ideia, já que você teria alguns aliados, mas isso chamaria a atenção da gangue rival e da polícia, o que seria terrível. Se você se meter em uma briga, tente se defender, mas jamais revide, pois isso pode te mandar pra uma noite na solitária. Como conseguir roupas da Gucci de graça? Primeiro, vá até o pet shop e adote o gato mais raivoso que você encontrar. Leve o gato pra casa e coloque ele na parede. Ele vai começar a arranhar e a parede vai se quebrar. Depois de um segundo, sua mãe vai aparecer e vai ver. Ela vai ficar brava e vai pintar a parede de novo. Quando ela terminar de pintar, role na parede bem rápido antes que a tinta seque. Vá até a loja da Gucci e fique parado ao lado de um manequim. Espere por 2 horas e a equipe vai vestir você com uma roupa. Agora você tem uma roupa da Gucci de graça. O bandido roubou o banco. Ele tinha o dinheiro, mas tinha um problema. Ele não podia simplesmente gastar essas notas ou a polícia iria perguntar de onde elas vieram. As notas sujas precisavam se tornar limpas antes dele gastar. Veja como ele foi desmascarado. Ele abriu uma pequena loja que vendia hambúrguer de verdade, mas ele mentia sobre quantos hambúrgueres eram vendidos. Ele dizia que vendeu 50, mas na verdade só tinha vendido 1. Então ele adicionava todo o dinheiro roubado no caixa, fingindo que vieram da loja. Quando alguém perguntava, ele dizia que as notas vieram de lá e mostrava as provas falsas. Mas a polícia começou a encontrar algumas coisas que não batiam, e ele foi preso pelo crime de lavagem de dinheiro. Se você perceber que o seu amigo tá com o zíper aberto em público, não diga pra ele fechar em voz alta. Você vai acabar constrangendo ele. Ao invés disso, vá até lá e feche você mesmo. Se você for preso e condenado à pena de morte, coloque a roupa mais bonita que você tiver. Esse vai ser o outfit do seu fantasma quando você morrer. Se você for conversar com alguém mais velho por mensagem, tome cuidado com siglas e abreviações. Eles geralmente querem dizer outra coisa e podem gerar um mal entendido. Se alguém tiver parecendo bêbado, mas não tiver tomado álcool, peça pra pessoa sorrir. Se um lado da boca tiver caído, ela pode estar tendo um AVC. Alguns soldados abriram a caixa de munição, mas encontraram apenas balas Tutsi. Acontece que balas Tutsi, na verdade, era um codinome para balas de morteiro, uma munição que os soldados precisavam com urgência. Mas o soldado que recebeu a ordem de comprá-las não sabia que se tratava de um codinome e acabou enviando os doces. A princípio, os soldados ficaram muito irritados, mas o frio congelou toda a comida que eles tinham e os doces serviram de alimento por mais de uma semana. Eles até as usaram para tapar buracos de bala, aquecendo elas e deixando elas esfriarem nos buracos. Os pais do seu amigo rico convidam você para um jantar chique. Faça isso para não passar vergonha. Silencie o seu telefone, coloque o guardanapo no colo e espere que todos sejam servidos antes de comer. Mas você tá confuso com todos esses utensílios diferentes. Lembre-se, pegue sempre de fora para dentro. Você pega o garfo e faca de salada pro primeiro prato e seu garfo e faca de jantar pro prato principal. Mas e a colher de sopa? Aparentemente você deve virar ela e pegar a comida apontando para fora. Por último, quando terminar, coloque os talheres em cima do prato e se inscreva no Universo Labs. Uma bomba foi amarrada ao redor do pescoço de um entregador de pizza em 2003. Ele afirmou que foi forçado a assaltar um banco por estranhos, que prenderam um dispositivo nele. Depois do assalto, foi instruído a seguir uma série de pistas que desarmariam a bomba em contagem regressiva. No entanto, as pistas o levaram em círculos, e a polícia o prendeu enquanto ele ainda tentava resolvê-las. Ele implorou por ajuda enquanto o cronômetro da bomba diminuía. Eventualmente, foi revelado que esse homem na verdade estava envolvido no plano. Os outros cúmplices disseram a ele que a bomba era falsa, mas quando o tempo se esgotou, o dispositivo explodiu, matando-o instantaneamente. Um homem caiu sobre uma mangueira de ar e o bico perfurou suas nádegas. Essa na verdade era uma mangueira de ar de alta pressão, e ela bombeou ar para dentro do corpo a 100 psi. Em minutos, o homem inchou até o dobro do seu tamanho normal. Seus colegas de trabalho correram para interromper o fluxo de ar, mas ele já tinha inflado como um balão. O ar havia preenchido seu abdômen, tórax e até o rosto. Os paramédicos tentaram tratá-lo, mas a pressão era tanta que empurrava o catéter para fora da pele. O homem desinflou e voltou ao normal após 3 dias e acabou sobrevivendo. É assim que você pode garantir que o seu filho coma saudável. Quando ele completar 6 anos, você vai dar para ele comida industrial. McDonald's, pizza, tudo bem gorduroso, acompanhado de um copo de leite. Ele vai ficar feliz, mas o que ele não sabe é que é intolerante à lactose. Desse jeito, logo depois de comer, ele vai correr pro banheiro e ter uma diarreia explosiva. Ele vai começar a associar toda essa comida à sua dor de barriga. Mas depois você vai preparar comida saudável com leite sem lactose e não vai dizer nada. Ele vai comer saudável, beber seu leite normal e vai se sentir bem. Você sai pra comprar seu primeiro carro. Faça isso pra não te passarem a perna. O funcionário vai te pressionar pra comprar um carro novo, mas você não vai dar bola. Você encontra um carro usado, faz um test drive e pesquisa a placa pra encontrar quaisquer problemas. Ele então insiste que você pague o preço da etiqueta, mas você negocia. Você evita falar o seu valor máximo ou
parecer muito animado e pechincha com ele porque encontrou o preço real do carro na internet. Se ele tentar vender algum acessório, não aceite. Se tiver nervoso, apenas leve um de seus pais e siga o Universo Labs. Você conhece seu novo professor no primeiro dia de aula. Veja como você pode se destacar. Você escolhe sentar perto, mas não muito perto, porque aí você vai parecer o queridinho do professor. Você quer que eles saibam seu nome, então em algum momento você vai responder uma pergunta, provavelmente a segunda ou a terceira. Mas você também quer fazer uma pergunta para mostrar que tá engajado. Tente fazer uma pergunta de porquê ou como, mas nunca pergunte qual é a lição de casa, porque aí você vai ser criticado. Mas depois da aula você vai se esforçar um pouco mais naquela primeira tarefa de casa. Nada de loucura, apenas 10% a mais para mostrar que você segue o bom senso. Esses são 3 golpes que turistas sempre caem. Na Tailândia, cuidado com o jogo do martelo. Em certos bares, o barman crava um prego na mesa com um único golpe e depois desafia você. Se vencer, ganha bebida grátis. Se perder, paga uma. Parece fácil, mas eles praticam centenas de vezes e você quase sempre perde. Falando em perder, cuidado com o golpe do tuk-tuk no Sudeste Asiático. Um tuk-tuk legítimo leva você direto ao destino, mas alguns oferecem corrida barata se você fizer uma parada na loja de um amigo, só pra dar uma olhadinha. Lá dentro, eles pressionam você a comprar joias e souvenirs caríssimos. Se você recusar, a corrida barata fica bem mais cara.